Olá, professores! Olá, professoras! Estamos mais uma vez aqui, Ide e eu, não é a TPC, né, Ide? A gente está aqui elaborando esse vídeo justamente porque nós planejávamos fazer uma TPC com esse tema. No entanto, nós tivemos outras demandas aí, o ensino médio está a todo vapor, então hoje nós vamos fazer esse vídeo formativo para vocês, pretendemos ser bastante breve, e esse é um vídeo que completa o vídeo que foi elaborado anteriormente pela equipe. A Ide não participou, porque estava no ensino médio. No entanto, nós fizemos um vídeo, a Sandra trouxe ali informações muito importantes a respeito da AP, a respeito da formatação, das características dessa avaliação do ano de 2021, que são bastante diferentes, a elaboração dessa AP, os itens de prova e como fazer as análises dos resultados apresentados lá na plataforma CAED. Então, hoje, a gente não vai trazer novamente todas essas informações. Se você ainda não assistiu esse vídeo, nós convidamos vocês a assistir para poder estar por dentro e tirar todas as suas dúvidas. De qualquer maneira, se ao final do vídeo que nós estamos preparando aqui para vocês restarem dúvidas, eu e a Ide estamos disponíveis, né? Nos colocamos à disposição para esclarecer essas dúvidas para vocês, ok? Então, sejam bem-vindos. Meu nome é Lilian, eu sou PCNP dos anos finais de língua portuguesa, e aí está minha colega Ide. Bom dia, olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre quais materiais poderiam contribuir para que nós consigamos auxiliar o nosso aluno no desenvolvimento das habilidades que ele não conseguiu atingir. Então, nós temos aí materiais do Aprender Sempre, com página, com número de página, com capítulos, para auxiliar o seu trabalho lá na escola. É bom estar com vocês. São sugestões, né, que nós queremos trazer de trabalho. No entanto, antes disso, daí você pode passar por gentileza. Nós vamos falar aqui, então, nossos objetivos já foram explanados, que nós queremos conhecer a plataforma de atividades, né, a CAED, a gente vai dar um breve introdutório, no entanto, um estudo mais aprofundado se dá ali naquele vídeo que foi publicado anteriormente, e também revisitar o Caderno Aprender Sempre, que tem sido aí nosso instrumento principal de trabalho, né, encontrando nele as habilidades apontadas pela AP. Pode passar, Ida, eu estou achando que eu que estou passando aqui, e você que vai passar. Bom, pessoal, só para relembrar a respeito das avaliações educacionais e da importância dessa prova, né? A AP é uma prova que pode contribuir muitíssimo para o desempenho do nosso aluno, para o nosso trabalho em sala de aula, porque ela trata-se de uma avaliação formativa. Nós sabemos que existem as avaliações diagnósticas, e a AD é uma delas. A plataforma CAED já traz informações bastante importantes sobre a AD, mas hoje o nosso recorte vai ser a AP, até para o nosso vídeo ser bastante objetivo, né, e trazer, então, essa questão, essa avaliação formativa, com foco no currículo, que permite o acompanhamento do desenvolvimento do estudante. Então, é uma avaliação que ela pode contribuir muito para entender em que ponto nossos estudantes estão e em que ponto nós devemos chegar e como trabalhar, né, essas defasagens que ela pode nos apontar. Pode passar aí, por gentileza. Então, eu como professora aqui, a Ide também como professora que somos, né, a gente traz sempre essa importância da devolutiva. O seu aluno, ele realizou a prova? Antigamente, o ano passado, quando o aluno fazia a AP, você tinha a oportunidade de ali digitar essa avaliação no SARA, ver ali na hora quais foram as questões que ele acertou, quais ele errou, dar esse feedback instantâneo ao aluno. Contudo, essa nova AP, o aluno registrou ali suas respostas diretamente no CAED, e o professor só foi ter acesso muito depois, quando esses dados foram disponibilizados. Então, é bastante importante, gente, que esses resultados sejam divulgados para o seu aluno, né? Ah, mas Lilian, poucos alunos da minha sala fizeram. Então, é uma valorização ainda maior para o aluno que realizou, e quando você traz esse resultado para os alunos, você trabalha com esses resultados, você
faz uma recuperação, você trabalha com as habilidades que não foram contempladas, vocês mostram os dados para os alunos, você também consegue um engajamento maior da sua turma, né? Por isso que nós estamos hoje aqui visitando essa plataforma e reforçando essa ideia de como trabalhar esse resultado, uma vez que essas respostas não são mais tão instantâneas, esses dados não estão na nossa mão logo de início, né? Então, a gente precisa agora fazer uso desses cards para trabalhar esses resultados. Esses cards, eles aparecem ali no CAED, logo que você entra, né? Então, só para a gente dar uma geral ali da função deles, esse card de orientações pedagógicas, ele pode trazer para você sugestões de trabalhos, materiais, para vocês trabalharem as habilidades que foram apontadas como defasadas. Esse card, né, de orientações pedagógicas ainda traz dados da AP do ano passado. No entanto, as habilidades podem ser as mesmas e você pode encontrar ali um subsídio para esse trabalho recuperativo para o seu plano de ação. O card Currículos e Habilidades, ele traz informações relevantes de como a prova é estruturada. Então, como eu disse, no ano passado a gente tinha uma avaliação diferenciada, ela era focada no bimestre. No entanto, vocês vão observar, né, na avaliação deste ano, que ela traz questões relacionadas aos anos anteriores, que são os marcos de desenvolvimento, são as habilidades relacionadas aos marcos de desenvolvimento, ela traz as habilidades essenciais, né? Então, você vai observar através desse card qual é a estrutura dessa prova e quais são as habilidades que são contempladas nela. Então, te ajuda a entender o formato dessa avaliação. Contudo, como eu disse, essas informações, elas também são apresentadas no vídeo que disponibilizamos anteriormente. O card, Guia das Avaliações e Sequências Digitais, então a gente tem aí também as questões das sequências digitais, que é um material bastante importante para verificação do aprendizado do aluno, do ponto em que estão, né? Então, é um card que pode nos auxiliar também com relação às avaliações anteriores, com relação às sequências digitais. E o card que é importante para a gente agora, que é o card dos resultados, que é onde você vai verificar como a rede se encontra, como o nosso município, a nossa diretoria se encontra, como a sua escola se encontra. Então, na hora de você dar uma devolutiva para o seu aluno, você pode acessar o card de resultados, e agora a ID vai passar para mim, e ter ali um caminho de chegar especificadamente no seu aluno, certo? Ora, a gente sabe que vocês já estão familiarizados ao CAED, muitos professores já estão explorando, os PCs já estão trabalhando com vocês, nas ATPCs, este material e esses resultados. Contudo, pode haver ali algum professor que ainda tem dúvida de como acessá-lo, então a gente vai agora mostrar para vocês bem simploriamente, bem superficialmente, como chegar a esses dados. Então, a partir do momento que você clica ali em resultados, você entrou na plataforma CAED, lá na sede, né, você entra ali no pedagógico, plataforma CAED, inclui o seu perfil, vai aparecer para você o card de resultados, você vai acessar o card de resultados e vai entrar nesta página ali, onde você vai buscar os resultados atuais. Você tem a opção de buscar os resultados das avaliações e das sequências digitais. Hoje o nosso foco são as avaliações. Pode passar a ID. O card seguinte, a página seguinte, ela vai trazer para você os dados a respeito da nossa diretoria, tá? Você vai colocar ali em cima, onde está ali o círculo ali, a marcação que nós fizemos, você vai colocar a série para a qual você seleciona, e aí você vai poder descer a página, chegar às habilidades, as porcentagens de habilidades que a ID vai apresentar para a gente daqui a pouquinho, e daí pode passar o próximo slide. E lá no finalzinho da página, você vai ter essa opção aqui, ó, de descobrir quais são os acertos e as porcentagens por município. Clicando no seu município, você vai ter ali disponibilizadas as escolas. Clicando na escola, você vai ter disponibilizadas as turmas, e clicando nas turmas, você vai ver aluno por aluno, acerto por acerto,
porcentagem de cada um deles, né, números de acertos, quais foram as habilidades onde ele se saiu melhor, quais foram as habilidades que ele não teve bom resultado. Então, é a partir deste caminho que você consegue dar um feedback muito preciso para o seu aluno, né, o que é extremamente importante. Dado feedback ao seu aluno, o que nós podemos fazer? Nós vamos analisar esses dados, passa para o próximo slide, por gentileza, e refletir quais são as minhas possibilidades de trabalho. Então, nós precisamos fazer essa devolutiva também com um plano de ação que contemple as habilidades defasadas, que dê ao nosso aluno oportunidade de recuperação dessas habilidades, né? Lilian, não foram todos os alunos que fizeram a prova. A minha porcentagem, ela não é tão alta de resultados. Eu preciso fazer esse trabalho? Obviamente, né, o aluno que realizou a prova, ele precisa ter esse feedback, e você também, se você tem alunos que nem a mesma prova realizaram, provavelmente ele vai se encontrar ali num ponto de defasagem que necessita também deste plano de ação, né? Então, quais são as minhas possibilidades de trabalho? O professor tem autonomia de escolher os materiais que ele vai utilizar, onde ele vai abordar essas habilidades, se ele vai voltar à avaliação, né, se ele vai buscar ali na intranet a avaliação, que uma das avaliações foi trabalhada, que é importante lembrar que são 8 diferentes avaliações, né, então não quer dizer que todos os alunos fizeram a mesma avaliação, então também é importante lembrar disso. Você tem N possibilidades e momentos oportunos para isso. A ideia agora vai trazer para a gente uma possibilidade que a gente achou bastante interessante, porque ela faz uso desse nosso caderno aí, que está sendo nosso material-chave para todo o trabalho durante esse ano com as habilidades essenciais, que é o aprender sempre. Então, agora eu convido a Aide para trazer aqui para nós quais são esses recursos, esses modelos que nós pensamos. Obrigada, Lilian. Então, pensando nesse nosso plano de trabalho que a Lilian falou, que é o diagnóstico que nós vamos fazer para direcionar o nosso trabalho para as habilidades que os nossos estudantes precisam desenvolver, nós selecionamos esse material, como a Lilian falou, o Aprender Sempre, que é um material que faz parte do projeto político-pedagógico da escola, está tanto no site da EFAP, nós temos também, no final dessa apresentação, os cadernos, tá? Tanto do professor, o link para acesso aos cadernos. Bom, mas pensando nesses marcos, nessas habilidades, vejam vocês que nós temos Ferraz e Suzano, os 2 municípios, e o percentual de acertos de cada município. Independentemente do município, não é o caso, não vamos ver isso agora, nós vamos trabalhar, nós vamos verificar quais materiais do Aprender Sempre e outros materiais que vamos citar, nós poderemos trabalhar para que a habilidade número 13, por exemplo, essa verdinha, que eu consiga desenvolver um trabalho com o meu estudante, aumentando esse valor aí de 27% e de 29% de acertos, tá? Que é o percentual de acerto por habilidade. Aí, no nosso caso, é a habilidade 13. Vejam vocês que nós temos um pouquinho além de 50% apenas. Então, o 6º ano, nós vamos trabalhar com essa habilidade de menor porcentagem de acerto, que é a habilidade 13. Vamos ver o que diz essa habilidade. Lembrando, né, Ide, só um minutinho, pois não. lembrando que nós estamos trabalhando, né, com a porcentagem da diretoria, mas você, professor, tem acesso à sua escola e pode trabalhar com a porcentagem específica da sua turma. Esse é um trabalho que nós estamos fazendo um pouco mais geral, né, nós vamos escolher uma habilidade por turma, no entanto, você pode ali, de repente, até corresponda, né, Ide? A habilidade mais defasada da diretoria pode corresponder também à habilidade da sua turma. Além disso, você também não precisa trabalhar apenas uma habilidade, né? É que o nosso tempo é reduzido e a gente precisa ser bastante objetivo. Pode continuar, Ide.
é só uma possibilidade de trabalho, né, Lili? Como você falou. Então, veja, habilidade 13, que é uma sequência 13, eu tenho ensino fundamental, que equivale ao terceiro ao quinto ano, língua portuguesa, 16B é a ordem em que ela vai aparecer. Qual que é? Identificar o objetivo comunicativo de notícias, cartas de reclamação, resenhas, entre outros textos do campo da vida pública. Então, vejam vocês que eu tenho a habilidade explorando textos do campo da vida pública e notícias. O texto jornalístico é um texto que é muito completo no que diz respeito a esse trabalho de textos da vida pública, o nosso texto jornalístico, né? Onde eu vou encontrar esse material? No Aprender Sempre, do terceiro ano, no material do professor, ele trabalha lá com a notícia, o gravar a notícia, acaba indo para o podcast, que também é um trabalho de gravação dessa notícia, o registro e organização dela, o revisar essa notícia, o trabalho do jornal falado, né, que nós já dissemos que é o podcast também, a produção textual de uma notícia. Então, veja, o jornal, ele nesse material do professor, no volume 2, na página 93 a 97, do ensino fundamental. Terceiro ano, gente, desde o terceiro ano, ele já trabalha com textos do campo da vida pública, que é um deles é o jornalístico, né? E dentro do jornal nós temos o texto publicitário, texto também muito ao gosto dos nossos alunos, né? Porque ele trabalha com a linguagem, a maioria, linguagem verbal e não verbal, né? E aí, outro material também, muito importante para ser trabalhado, no sexto ano, sobretudo, é o livro didático, que ele pode complementar esse trabalho de escolha, né? De textos que trabalham com a vida pública, né? O livro didático que está na escola à disposição do trabalho tanto do professor quanto do aluno. Continuando aí, eu tenho o volume 1, páginas 6 a 15, do material do professor, as características dos gêneros textuais do campo jornalísticos, notícias falsas, jornalismo crítico, aí essa criticidade desde o sexto ano, opinião do leitor, aí virão os textos de opinião, entrevista, manchete e rótulos, né? E o trabalho com o texto jornalístico, pensando na multimodalidade, os textos escritos, os textos orais e os multimodais também, que vão trabalhar o texto por meio da mídia, a linguagem verbal, a não verbal, e assim por diante. No sétimo ano, Lilian, veja que nós temos a habilidade 22, temos algumas habilidades, até bastante, né? Abaixo dos 50%, e temos também a habilidade 22 como muito abaixo de 50%, foi a habilidade que nós selecionamos para trabalhar com o Aprender Sempre. O que diz essa habilidade? Qual é o número dela? É uma habilidade do sexto ao nono ano, língua portuguesa, número 55, número de ordem 55. O que diz ela? Reconhecer em textos de diferentes gêneros e variedades da língua falada o conceito de norma padrão e o preconceito linguístico. Então, aqui nós trabalharemos a questão da norma padrão e o preconceito linguístico, e também, com certeza, trabalhar com as variedades linguísticas, a variação linguística. Vamos ter no Aprender Sempre, página 52, volume 1, do sexto ao nono, o exemplar do professor, esse trabalho com a variação linguística, reconhecer em textos de diferentes gêneros as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e o preconceito linguístico. Veja que o sexto ano, onde eu vou explorar, onde eu vou encontrar
Eu vou encontrar essa habilidade no primeiro e segundo bimestre do 6º ano, desse caderno que está em vermelho apontado para você. Eu vou trabalhar também, eu vou encontrar no caderno do aluno o 6º ano, volume 1, a situação de aprendizagem 3, variedades linguísticas, e eu com isso, que é a temática desenvolvida lá. No caderno do aluno do 6º ano, agora é volume 1 ainda, situação de aprendizagem 4, com a temática é o fim da picada também, tá? Vai trabalhar a variedade linguística. Depois, o caderno do aluno, volume 1, a situação de aprendizagem 4, é o fim da picada, tá certo? Depois, o caderno do aluno do 6º ano, volume 2 agora, situação de aprendizagem 3, gêneros jornalísticos, tá? Então, vejam que separadinho aqui, nós trouxemos para vocês onde vai trabalhar essa habilidade, que é a EF 69, que é a habilidade selecionada lá dentro da nossa AP. No 8º ano, nós temos também algumas habilidades abaixo dos 50% e selecionamos habilidade 18, 30% e 37%. O que diz essa habilidade? É uma habilidade do ensino fundamental do 8º e 9º ano, língua portuguesa, sequência 23A, que diz assim: analisar em textos argumentativos, reivindicatórios e propositivos os movimentos argumentativos utilizados na sustentação, refutação e negociação. Então, vejam, estava comentando com a Lilian, né, Lilian, que o texto argumentativo, ele é o calcanhar de Aquiles nosso, porque é um texto que ele começa ali desde o 6º ano, com texto de opinião, e vem dialogando, vem estudando até a 3ª série do ensino médio, depois no ano subsequente, ou no mesmo ano. Ele já vai fazer o Enem, que é o texto dissertativo argumentativo. Então, todo esse percurso, ele trabalha com esse texto argumentativo, e nós temos muitas dificuldades ainda para trabalhar com esse texto. As escolas ainda apresentam um índice muito baixo nas avaliações, e por isso ele é o calcanhar de Aquiles nosso. Então, onde nós vamos encontrar esse texto? Onde nós vamos encontrar o texto de argumentação? Veja aqui, o Aprender Sempre, do volume 2, professor, do 6º ao 9º ano, né? Começou ali no 6º, né? Página 147, ele traz uma proposta de trabalhar o texto argumentativo considerando contexto de produção, circulação, argumento e contra-argumento, né? Que é o que diz a nossa habilidade lá. Analisar os textos argumentativos, reivindicatórios, propositivos, movimentos argumentativos, levando em consideração sustentação, refutação e negociação. Você tem 2 aulas de duração de 90 minutos e vai poder desenvolver com eles lá toda essa sequência de atividades. Aí, no 9º ano, nós temos 40% e 39%, veja a porcentagem bem abaixo dos 50%, e temos outras habilidades também que vão apresentar esse valor bem abaixo, né? Vamos ficar com a habilidade 17. O que diz essa habilidade? Ler de forma autônoma, é uma habilidade do ensino fundamental, 8º e 9º ano, língua portuguesa, sequência 33A. Ler de forma autônoma textos de gêneros variados. Aí, a leitura não só do literário, né, mas de vários gêneros, até para ele
poder falar sobre as características de cada gênero, compreender cada gênero, além de fazer a leitura correta, fazer também a escrita, né? Conhecer os gêneros na esfera social. Então, vamos ver onde temos, dentro do Aprender Sempre, nós temos o Aprender Sempre do 9º ano, volume 2, da página 195 do Ensino Fundamental. Ali eu tenho todo um capítulo, toda essa, a partir da página 195, dedicado à questão da estratégia de leitura, aprender os sentidos globais do texto. Aí, nesse aprendizado, ele vai fazer análise de contextos de diferentes gêneros textuais, que é o que pede a nossa habilidade, tá bom? E também essa habilidade 31A, 31B e a 6A, que vai trazer os textos, quando nós pensamos em textos de gêneros variados, os textos que contêm as marcas asseverativas, que são aquelas que denotam a verdade absoluta, né? Então, asseverativas com expressões como certamente, obviamente, claro, e as quase asseverativas, que é o quê? O uso de possivelmente, provavelmente, que tem aquela dúvida, né? Por isso, quase verdadeiras, quase asseverativas, né? Então, que vão dar aí a questão das ideias de concordância e discordância. Então, além disso, também trabalhar com textos noticiosos e argumentativos, que é o que pede, né, a nossa habilidade. Que mais? Esse do Aprender Sempre, volume 2, tá? Aqui nós podemos até passar. Quando nós falamos em ensino médio agora, vejam, o panorama é esse. Nós temos a primeira série com habilidade abaixo dos 50%, né, 46 e 44%. Na segunda série, um pouquinho acima dos 50%, mas também pouca coisa. E na terceira série, habilidade 1, veja, bem abaixo dos 50%. Então, vamos ver quais materiais nós poderemos trabalhar. Vamos pegar a primeira série do ensino médio. Vejam vocês que a primeira série do ensino médio ela é igual o nosso 9º ano. Ler de forma autônoma textos de gêneros variados. Aí você pode aproveitar todo aquele material que você iniciou o trabalho no primeiro ano, se você ministra aula, e desenvolver também com o aluno da primeira série. Então, é o Aprender Sempre, 9º ano, volume 2, página 195 do Ensino Fundamental, caderno do professor. E eu tenho a questão de análise dos contextos, de diferentes gêneros textuais, que é o que pede, é a proposta da habilidade nessa página 195 do 9º ano. Né? E aí, a leitura autônoma, né, quando pede para os gêneros variados, da habilidade 33A, que é a nossa, depois as marcas asseverativas, você também tem pode complementar esse trabalho com o volume 2. Quando nós falamos da segunda série do ensino médio, habilidade 9, veja lá, um pouquinho só acima dos 50%. Como a habilidade ela é muito grande, não há necessidade, depois, com mais calma, vocês podem explorar, ou em duplas de professores, ou sozinho, ou com o coordenador de vocês. A nossa habilidade é 9 do ensino médio, que equivale do primeiro ao terceiro ano, primeira à terceira série, língua portuguesa e sequência 2, né? Então, qual que é a proposta dessa habilidade? Trabalhar o texto e suas partes. Quando você fala em partes do texto, não tem como você tirar a ideia de coesão e coerência,
porque é isso que vai fazer com que as partes do texto, com que o texto tenha sentido, né, e significado. Então, precisa olhar para o texto e suas partes, recurso de coesão e coerência, né, a parte da argumentação para a defesa de tese. Então, eu tenho um texto em que é dividido em partes, ali eu vou ser coerente e vou argumentar e defender uma tese. Vejam vocês o nosso calcanhar de Aquiles, que é o texto argumentativo, aparecendo aí bem nitidamente. Onde eu vou trabalhar esse material? Vejam vocês, material da segunda série mesmo, do ensino médio, no volume 1, Caderno do Aluno, atividade 5, eu tenho o valor argumentativo dos conectivos. Então, toda essa parte dos conectivos eu vou encontrar nesse material aí, no Caderno do Aluno. Você pode fazer esse trabalho. E também relacionar opiniões, relacionar temas, assuntos, em artigos de opiniões, detectar essa parte de temas de opinião dentro do artigo de opinião, trabalhar com texto publicitário, lembrando da intencionalidade, o embate de interesses, né? Que diz aí essa habilidade do volume 1, da atividade 3 e 8, que vai tratar disso, a questão dessa argumentação, coesão e coerência. E ainda a segunda série do ensino médio, eu tenho aula 4, eu me remexo muito. Essa aula, ela traz o texto expositivo, argumentativo, do gênero textual, reportagem. Quando você começar lá no 6º ano a trabalhar com texto jornalístico, você já tem material para puxar um gancho aqui para a segunda série, trabalhando a reportagem, o texto, a argumentação dentro da reportagem. Depois, na aula 5, na defesa ou no ataque, o objetivo da aula é reconhecer mecanismo de argumentação no gênero textual reportagem. Então, na de cima, eu vou conhecer os movimentos da argumentação, embaixo eu vou com os mecanismos da argumentação. Tá? Tudo isso na segunda série do ensino médio, no caderno do aluno, volume 1, páginas 24 a 26. Na terceira série do ensino médio, vejam vocês, olha o percentual, né? Muito baixo, eu tenho 28% e 34% só o percentual das nossas habilidades. Qual é a habilidade 1? Vejam vocês que aqui eu tenho uma habilidade que corresponde... Essa habilidade, Lilian. Oi, Lilian? Oi. O que nós tínhamos discutido sobre esse CP12 LP01, que é uma habilidade que vai destoar do que nós somos acostumados a trabalhar? Sim, na verdade, nós estávamos ali olhando para as habilidades essenciais, né? Então, elas são aquelas habilidades que aparecem com EM, né, do ensino médio, quando se trata de uma habilidade do ensino médio, e aí nós nos deparamos com essa CP12, LP01, entre outras, né, não só em língua portuguesa, mas também em outras disciplinas. Essa sigla, a gente, diz respeito a uma habilidade do currículo paulista, contudo, ela é localizada, ela é encontrada ali nas habilidades essenciais também, tá? Só que sem uma sigla. Então, vocês não se preocupem que quando você olha para essa CP, você pode verificar na sua matriz de habilidades essenciais e também encontrar essa habilidade ali, ok? Então, ela não está fora do nosso esquema de habilidades, das habilidades que nós estamos trabalhando com as turmas. Obrigada, Lilian. Então, uma forma de você achar
pelo contexto dela, né, Lilian? Pelo conteúdo dela, a gente chega nela. Exato, então a gente vem da descrição ali da habilidade do escritor, é um pouquinho mais trabalhoso, porque quando nós temos as outras, né, ID, principalmente o Isso. caderno de língua portuguesa do professor, o Aprender Sempre, você olha ali a habilidade, você bate o olho na atividade, você sabe qual habilidade vai ser trabalhada. E a ID teve esse trabalho, né, ID, de buscar ali qual material, então é um trabalho que a gente sabe que vocês também vão ter, de buscar nos materiais, qual é a atividade, qual é a sequência de atividade do Aprender Sempre que contempla aquela habilidade, mas por se tratar de uma habilidade essencial, ela vai ser contemplada também. Né? E ela diz assim, Lilian, estabelecer relações lógico-discursivas, analisando, olha a argumentação de novo, o valor argumentativo dos conectivos. Eu vou continuar trabalhando a argumentação. Vejam vocês que desde lá do 8º ano, nós estamos falando em textos argumentativos. Aqui o valor dele. Vejam vocês que nós temos o material da 2ª série, volume 1, caderno do aluno, atividade 5. Eu tenho essa habilidade lá, que é esse trabalho com o conectivo, o valor argumentativo do conectivo. Então, você vai, o material é esse, material da 2ª série, volume 1, caderno do aluno. E também, no caderno da 1ª à 3ª série, volume 1, página 107, eu vou encontrar o artigo de opinião, o texto, esse texto de opinião, o artigo de opinião, temas polêmicos, introdução, sua argumentação, contra-argumentação, refutação e conclusão. Tudo que você precisa para trabalhar com o aluno, o texto de opinião, o artigo de opinião, o texto dissertativo argumentativo, na hora de trabalhar o texto dissertativo argumentativo, temas, né, temas comuns, a questão da introdução, do argumento, da conclusão, a questão da intervenção, todas as partes do texto de opinião, do artigo de opinião, tá? O público específico, tá certo? E, além disso, você pode também trabalhar com o Aprender Sempre, volume 1, do professor, do 1º ao 3º, na página 115, relacionar em artigos de opinião e anúncio publicitário, opiniões, assuntos, e assim vai. Ou então, defender ponto de vista coerente a partir de argumentos, né? Distinguir notícia de artigo de opinião, procedimentos de convencimentos, né, utilizados pelo enunciador, e a questão do convencimento, você pode trabalhar esse convencimento em cima do texto publicitário, né? Então, você tem, ainda para trabalhar esse 3º ano, a 3ª série, desculpa, os articuladores, né, que eles vão ali fazer, unir as partes do texto, aí eu entro em coesão e coerência, a questão do enfático, né, você vai, aí eu uso a parte de uso do discurso, a questão da retórica, a persuasão dentro do artigo de opinião, dentro do texto de opinião, tudo trabalhando esses articuladores. Depois, também exemplos desses articuladores, que eu tenho o entretanto, que é elemento de coesão, esse que ele pode se referir a um termo anterior, o com efeito, que é um articulador de certeza, em primeiro, que é um articulador que ordena, né, organizador das ideias, né? Então, vejam vocês que nós começamos ali no 8º ano com texto de opinião argumentativo, depois fomos para o 9º ano e para o 1º ano com uma variedade de gêneros, com predominância nos textos
noticiosos e argumentativos, isso no nono e na primeira série. Depois, na segunda série, nós iniciamos com textos, temas e opiniões, artigos de opinião, texto publicitário, a intencionalidade desses textos. Já na terceira série, com a questão do valor argumentativo dos conectivos, além disso, com certeza, e assim vai, tá? Então, não só o Aprender Sempre, mas nós temos o currículo em ação, o currículo paulista, o livro didático, o centro de mídias também, que nós temos lives lá pronta, que também vão trabalhar essas temáticas, os cursos da EFAP e outros materiais, tá bom? E aí vem todo o seu trabalho em cima desses materiais. E eu vou aproveitar que eu estou com a palavra, Líria, e dizer que eles têm aqui essa parte das referências, todos os cadernos, é só clicar e aproveitar e fazer a leitura, e me colocar à disposição de vocês para discutir mais possibilidades de trabalho com a AP e desejar um excelente dia a vocês. Eu passo a palavra final para você, Lília. Ide, muito obrigada, né? Eu tenho certeza que os professores que chegaram até aqui com a gente, né, observam que nós temos uma riqueza de materiais, que há possibilidades, e que o importante mesmo é a gente olhar, analisar e fazer esse trabalho. Essa é uma sugestão de trabalho, mas aí a Ide colocou outras possibilidades também, e nós contamos aí com a criatividade dos professores, com o empenho, para que nós possamos conseguir recuperar essas habilidades não consolidadas entre os nossos alunos. Nós agradecemos muito vocês estarem até aqui conosco e nos colocamos à disposição para esclarecimento. A gente está ali, estamos nos grupos, vamos também disponibilizar esse PPT para que vocês tenham acesso ao material e acesso a esses links que a Ide citou, e desejar um excelente trabalho, desejar que vocês possam ter tido alguma luz, algum norte através dessa formação, e que se vocês também tiverem outros caminhos e quiserem sugerir, trazer para nós ficaremos muito contentes também, né? Muito obrigado e bom trabalho a todos.